Completar 7 décadas de vida é ter a certeza de testemunhar o tempo. Mas celebrar esses 70 anos significa transformar o mundo neste tempo. Ao nascer, em 18 de maio de 1952, a Associação Campograndense de Professores, ACP, representava o sonho de mudança de um grupo de educadores que sofriam com a falta de valorização profissional. Foi um grupo de professores idealistas, no afã de criar um corpo administrativo dentro do magistério que tivesse a representatividade mais expressiva no seio da sociedade campograndense, se reuniu para formar uma associação, o que ocorreu no dia 21 de abril de 1952. E a partir daí as reuniões foram se sucedendo, elaborou-se um estatuto, votou-se e se aprovou também esse estatuto, e assim teve início a Associação Campograndense de Professores, a tão conhecida ACP. E a ACP surgiu como uma coisa assim, uma estrela brilhando no céu de Campo Grande, para mostrar o caminho, para dar forças aos professores, e tudo isso foi percebido porque a sociedade era consciente da importância dos professores no seu modo de ser, no seu modo de viver, no ser e estar no mundo dessa sociedade. Naquela época, os professores não tinham direito a nada, não tinham direito à aposentadoria, não tinham direito, não tinham efetivação de um determinado tempo. Não tinha Enfim, concurso. os professores, não havia concursos. Ela parece que é uma espécie de perseguição íntima que havia sobre o magistério. Enfim, a gente só tinha, em geral, tinha muitos deveres, direitos quase nenhum. Com pouco mais de 10 anos de fundação, a ACP viu perseguição política e repressão de direitos se tornarem prática de Estado no Brasil, após o golpe militar de 1964. Neste período, uma presidente da ACP, a professora e advogada Nelly Baixa, se destacou defendendo trabalhadores e sindicalistas das perseguições do regime autoritário. E uma das pessoas cabeças disso tudo é a Nelly Baixa. A Nelly Baixa sempre foi uma figura autêntica na luta. Ela, aquele jeito dela, mas ela sempre foi do lado dos trabalhadores. Quando o Mato Grosso do Sul foi criado, a ACP foi decisiva para essa conquista. A entidade já acumulava a experiência de defender direitos, além de demonstrar solidez de gestão ao adquirir sua sede nos primeiros anos após sua fundação, em 1956. Hoje, professores têm piso salarial, tempo para planejar aulas, estatutos que regem direitos e responsabilidades, salários pagos até o 5º dia útil, remuneração progressiva conforme formação e tempo de trabalho. A educação pública é um direito de todos e dever do Estado. Mas como todos esses direitos se tornaram possíveis? Em 1952, nada disso fazia parte da realidade dos professores que fundaram a ACP. Estou no magistério desde os anos 68 e venho acompanhando as lutas ainda no estado Uno, né? Mato Grosso do Sul, e nunca foi fácil, não foi fácil. E naquele tempo, mesmo com parcos recursos ou sem salário, que era o que acontecia, a gente nunca deixou de lutar. Porque quem não entender que o sindicato é importante para a nossa categoria, ele não vai para lugar nenhum. No começo do meu trabalho, principalmente nos anos 70, e teve épocas bem tristes aí, a gente passava 8 meses sem receber. A gente trabalhava com sala multisseriada. As escolas não tinham professor formado ainda. Quando tinha um magistério era muito. Então você veja bem, não é a excelência de qualidade de formação que tem hoje, e a gente fazia de tudo, e tudo dava certo. Por quê? Porque era outra época, mas o pessoal tinha uma força de vontade, uma garra. E eu vejo assim, que nós tivemos muitas conquistas, muitas. Olha, piso,
carreira, hora atividade, para fazer nosso planejamento tal, né? Livres e obrigatórias. Nós tivemos benefícios pagos das promoções, mas não foi dado. Isso foi luta. Essa gente fez história, lutando pelas diretas já e participando da Constituinte de 1988, que deu aos servidores públicos o direito de se sindicalizar. A ACP se transforma em Sindicato Campograndense dos Profissionais da Educação Pública. Muitas conquistas que a gente sonhava se efetivassem. E isso nos deu melhores condições de trabalho, né? Isso nos ofereceu condições para desempenhar melhor a nossa função, que esse era o nosso objetivo dentro do sindicato, que estava se transformando, né, advento da Constituinte de 88, de associação em sindicato, passando para pessoa jurídica com alguns poderes que assim começou a fazer parte do sindicato, como assim, o direito à greve, que foi conquistado em 88, se efetivou, e aí a gente transformou o ACP, que era a associação, em sindicato. O sindicato fez grandes greves para denunciar que os professores ficavam até 6 meses sem receber e não tinham mínimas condições de trabalho. Quando eu comecei na escola, eu pegava 12 ônibus por dia, porque não tinha ônibus de integração, né? Eu acordava às 5 horas, dava em 3 escolas, e à noite a gente ia apitar jogos, porque eu sou professor de educação física. Então eram 12 ônibus por dia, era uma luta. Não tínhamos vale transporte, né? As aulas eram secas, ou seja, não tinha o planejamento. Tá? Hoje nós conquistamos esse 1/3 de horas de planejamento, que melhorou muito a vida dos professores. E foi uma luta até nós chegarmos agora, né? Eu lembro que não tinha a hora de planejamento e eu tinha 68 horas no município, que podia. Nós não éramos ainda enquadrados. E 22 no estado. O salário não era bom. E essa negociação era pela inflação. A inflação era 130% e nós recebíamos 20%, 10%, 30%. E a inflação chegava a 90%. Então, na década de 90, que foi quando eu me efetivei professora, né, do estado, e nós começamos uma luta ferrenha mesmo, porque a gente tinha que ter a aprovação do nosso estatuto, e era um governador assim muito coercitivo, ele não era linha dura, e aí fomos para a batalha mesmo, fomos para o embate, buscando sempre garantir os nossos direitos, né? E se temos, foi porque lutamos. Tivemos ganhos por conta que foi aprovado o nosso estatuto, o professor vai para a luta. E em determinados momentos tem que pôr um fogo em algum boneco, incendiar um caixão, né, para poder mostrar que nós não estamos contentes. E ninguém dá nada de graça. Nenhum governo até hoje dá nada de graça. Então, e também nós não lutamos por penduricalhos, nós lutamos pelos nossos direitos. Em 2002, a ACP celebrou seus 50 anos e os profissionais da educação pública começaram a ver a luta de décadas se concretizar em vitórias. Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, a categoria mobilizou e em 2008 foi criada a Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério. A conquista forjou uma ação visionária da liderança da ACP. O presidente Geraldo Alves Gonçalves impulsiona toda a categoria para a luta pelo piso 20 horas. Em 2008, com a implementação do piso nacional, que é até 40, né? A federação já brigava por um piso 40, e uma conversa com o seu Geraldo, que era o presidente da ACP naquela época, nós estávamos conversando e surgiu a ideia da gente fazer uma campanha, não por 40, fazer uma campanha por 20. Mas nós levamos. E aí, com o prefeito naquela época, era o Nelson Trado Filho, e ele aceitou a ideia e nós fomos batalhando, até nós conseguirmos esse piso por 20. Na parte documental, nos direitos dos trabalhadores, o nosso estatuto, que é a Lei Complementar 19, que é o Estatuto do Magistério, ela teve cerca de 76 alterações, beneficiando o trabalhador. Jornada, a diferença de nível, então houve vários benefícios para os trabalhadores.
Na década de 2010, a ACP avança e tem uma grande conquista no ano em que a entidade completa 60 anos, em 2012. O município de Campo Grande aprova a lei do piso 20 horas. Com o golpe em 2016, que retira a presidente Dilma Rousseff, entra em cena um plano político para acabar com os direitos trabalhistas e dizimar a educação pública. Um ano antes, em 2015, Campo Grande teve uma prévia do que o desrespeito à democracia pode provocar de prejuízos para trabalhadores. A prefeitura não cumpre a lei do piso 20 horas e a ACP realiza a maior greve da história da rede municipal de ensino. A greve de 2015, ela foi desencadeada devido ao não cumprimento de uma lei, a Lei 5.411. A greve é o último recurso que a categoria utiliza quando não tem um diálogo. Durante esses 2 meses, nós tivemos vários confrontos, aí a população começa a ficar incomodada, Nós chegamos no dia 4 de agosto para ir à Câmara, porque nós tivemos várias idas à Câmara Municipal, pedindo o apoio dos vereadores. Então, nesse dia 4 de agosto, sofremos agressões na Câmara. O professor foi preso, levado para a delegacia e a população toda ficou ao nosso lado. Os pais que reclamavam anteriormente da nossa greve ficaram do nosso lado, assim como a imprensa. Então nós conseguimos mobilizar uma cidade. Foi um marco histórico na luta sindical e na luta dos professores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Após o golpe, a emenda constitucional do teto de gastos inviabiliza os investimentos nos serviços públicos brasileiros. A eleição de Bolsonaro piora ainda mais a destruição de direitos. Ainda em 2016, em meio ao caos, o sindicato conquista a realização de um concurso público na REME, com validade até 2022, possibilitando que mais de 3.000 professores tomem posse. A gestão democrática nas escolas municipais é também uma conquista muito significativa. Mas por que houve a implementação da gestão democrática nas escolas municipais de Campo Grande? Insistência do sindicato. Por que vai haver concurso em 2022, seja na rede estadual? É o sindicato pressionando, porque as leis para serem cumpridas do lado do trabalhador é muito difícil. Você consegue as leis, o sindicato consegue, e aí você tem que ter um esforço coletivo para que elas sejam cumpridas. Os tempos atuais cobram a experiência de 70 anos de luta para defender agora o que foi conquistado antes. Nós temos causa para lutar, nós temos pautas e nós temos esse patrimônio, digamos assim, humano que são os professores e professoras, o trabalhador de um modo geral, não só da educação, que acredita no sindicato, sim, e hoje é um instrumento muito forte na defesa da democracia e de todas as conquistas, já que foram retirados muito enfraquecidos de certa forma, o Tribunal, o Ministério do Trabalho, melhor, foi muito enfraquecido com esse governo, justamente para que as pessoas não tivessem voz e vez. É um governo colocado realmente para a elite, para apenas parte da população, e aí os trabalhadores têm o sindicato, que sem dúvida alguma é um local onde ele pode procurar, que ele tem acesso, tem orientação, tem luta, e a participação garantida na fala, na mobilização, nas ações e nas conquistas que o sindicato tem. Isso é tudo das nossas articulações, da nossa luta histórica. Esse espírito coletivo orientou a direção do sindicato ao enfrentar o maior desafio da história, a pandemia de Covid-19. Nós enfrentamos também um período dificílimo que, sem dúvida alguma, a pandemia, ela trouxe uma nova condição de relação entre os trabalhadores. São quase 2 anos que nós estamos vivendo esse momento difícil, terrível da humanidade e, sobretudo, um governo negacionista, como eu disse, negacionista não só da vacina, da ciência, mas da vida mesmo. Ele defende que as pessoas com deficiência atrapalham a educação, que tem excesso de professores, tudo isso é colocado pelo governo, que universidade não é para todos. Veja, é um retrocesso enorme que está posto.
Eu acredito muito, primeiro, no que a gente faz quando a gente define as nossas ações, nossas pautas como a base, uma categoria. Isso é um pilar de sustentação. A certeza de que só a luta nos garante conquistou uma importante vitória para a educação pública, a inclusão do Fundeb na Constituição em 2020. A última batalha vencida foi ter barrado em 2021 a PEC da reforma administrativa, que, se aprovada, destruiria os serviços públicos do Brasil. Segundo dia de mobilização, hoje dia 15 de dezembro, a ACP presente nessa manifestação, nesse ato, embaixo de chuva, faça sol. Nós da ACP, sindicato que é presente, que é de luta, combativo, estamos aqui juntamente com a delegação de Campo Grande, fazendo esse enfrentamento. A PEC está praticamente sepultada, mas nós temos que nos mantermos vigilantes para que ela não seja pautada este ano, porque o ano que vem o governo não terá força para aprovar. Então essa vitória parcial é fruto da mobilização da categoria das entidades sindicais. Vamos continuar aqui em Brasília na luta e, se preciso for, outras vezes retornaremos aqui em luta em defesa dos nossos direitos. Estivemos aqui percorrendo todos os gabinetes dos deputados do Mato Grosso do Sul e de outros estados para pedir esse apoio. Então a luta vale a pena, sempre com responsabilidade. Essa chuva que cai lava a alma de todos os trabalhadores da educação e de outras categorias, porque fizemos a lição de casa, estivemos aqui em Brasília, mobilizamos em nossas capitais, em nossos estados, porque a luta é assim, o trabalhador não tem sossego, mas a partir de agora a gente vai conseguir reverter essas PECs e também retirar esse governo que só massacra o trabalhador. A ACP presente com a categoria de base, com professores que também nos representam e constante e vigilante em todas as frentes, estaduais, federais e municipais. Um abraço a todos e continuamos na luta. ACP, nossa luta não para. Não vai ser fácil, eu acredito. A partir do ano que vem, daqui para frente, não será fácil se nós não mudarmos a nossa maneira de enxergar as coisas, E nós não elegermos alguém da linha progressista. Porque senão nós vamos continuar com esse governo que está aí, massacrando o trabalhador, o cidadão, e nós não vamos conseguir, porque as instituições estão sendo quebradas, estão sendo deterioradas, E nós podemos voltar a um tempo assim de trevas, digamos, Nós já passamos por tudo isso, passamos pela ditadura, conseguimos um pouco de liberdade e agora a gente está retrocedendo. Eu vejo que a gente vai ter que se unir cada vez mais, pensar daqui para frente em algo que vai fazer com que a gente reverta tudo que a gente perdeu, Todas essas perdas de direitos nós vamos ter que reverter. Em meio à pandemia, a diretoria da ACP iniciou uma série de melhorias em seu patrimônio: construção e adequação de quiosques, reforma e adequação no salão de eventos e instalação de energia fotovoltaica, iluminação da quadra de tênis e campo de futebol, do espaço de formação e clube de campo. A sede central passou por reforma, com a construção de nova secretaria-geral e de pavimento superior para alojar as secretarias, sala de reuniões e biblioteca. Quando nós entramos no sindicato, nós fomos secretário de esporte e lazer. Tinha um clube de campo, mas era só o terreno, e aquilo foi uma luta nossa, até na implantação da piscina, do campo de futebol. E aí que isso foi uma luta, Hoje, quem for no nosso espaço de formação e clube de campo da CP, vai ver que tem um clube lá de excelência. Nós investimos R$390 mil em energia fotovoltaica. São centenas de placas que estão instaladas em cima do nosso espaço de formação, nosso salão de festa, que está ficando pronto. Muito importante otimizar a energia, o consumo de energia, a produção de energia e o gasto de energia. Nós vamos economizar 95% com energia. Isso significa mais de R$10 mil por mês, em torno de R$120 mil por ano. Em 3 anos, vamos já compensar o que foi investido na energia fotovoltaica. São 12 mil quilowatts. É a ACP, nos seus 70 anos,
preocupada com o servidor, com os professores, preocupada em ter uma educação de qualidade, por isso investe na luta sindical, seja nas políticas sindicais, na carreira, no piso, no financiamento, no concurso público, na qualidade da educação, e investe também no patrimônio da CP. Isso é muito importante. A CP, há 70 anos, nossa luta não para. Apesar que eu ainda vejo que a estrutura física não faz o sindicato forte. O que faz o sindicato forte são as pessoas, né? Uma diretoria responsável, uma diretoria que faz um trabalho transparente e que traga esse professor para dentro do sindicato. É esse legado de superação, resistência, solidez e conquistas para os trabalhadores e a sociedade por meio da educação que a ACP deixa para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e as próximas gerações de educadores e educadoras. A história de um sindicato de gente que luta. ACP. 70 anos de conquistas. Desde 1952, nossa luta não para.